Oi, gente, desculpa aí, estava mutado o microfone, mas boa tarde a todas e todas. Estamos começando agora mais um momento da Python Brasil, né, a maior conferência de Python da América Latina. E nós vamos estar recebendo aqui a Loiane, que vai estar palestrando, né, sobre como a programação mudou a vida dela, de médica a programadora. E eu sou Lidiane Monteiro, eu estou com a blusa branca, né, sou uma mulher negra de pele clara, cabelos pretos, na altura do ombro. E a Luane está aqui do meu lado, que vai fazer essa apresentação maravilhosa. Eu estou super ansiosa para ver essa palestra. Eu acredito que muita gente, né, também está esperando por esse momento. Então, na nossa comunidade, a gente tem pessoas, né, que vêm de nichos diferentes, áreas diferentes e começam a programar. E são experiências bem interessantes. Então, vocês vão poder conferir esse momento com a Loiane. Ela vai se apresentar para vocês com mais detalhes. E lembre de deixar perguntas no Discord. Então, a gente está recebendo por lá as perguntas. E, ao final, nós iremos fazer, né, essa troca de ideias aí, se der tempo. E boa sorte, Loiane, boa palestra e seja bem-vinda. Deixa eu só desmutar aqui que eu também tinha mutado. Desculpa. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu só compartilhar minha tela rapidinho. Pronto. Bem, gostaria de primeiramente estar agradecendo a todos que estão aqui presentes. É uma honra enorme para mim estar podendo participar esse ano da Python Brasil 2020 e também estar participando da organização. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo agora. Muito obrigada, Lidiane, por iniciar a live. Muito obrigada a todos os meninos, o Felipe que está ajudando a gente aí. Vamos nessa. Eu vou começar a falar sobre como a programação mudou a minha vida, de médica a programadora. Meu nome é Loiane Repolho, vamos lá começar. Eu vou falar um pouco sobre mim, vou falar também sobre qual seria a cereja do bolo, que para mim hoje, né, depois de um ano nessa transição, eu vejo como foi para mim, como foi esse processo de um ano atrás até agora, e algumas dicas para algumas pessoas que estejam passando pelo mesmo, que estejam aí pensando ou querendo iniciar uma transição de carreira. Eu vou iniciar um pouco com essa frase para as pessoas terem em mente de que serão pequenos passos, terem noção disso, e você precisa falar para você todos os dias. Serão pequenos passos, vai parecer difícil, vai parecer impossível, mas você tem que falar para você mesmo que você vai conseguir. E partir todos os dias nessa filosofia. A gente sabe que é difícil, estamos vivendo tempos difíceis, mas que a gente precisa buscar o que é melhor para nós, que nos deixa felizes. Sobre mim, vou falar um pouco. Meu nome é Loiane Cristine, eu sou uma mulher, 31 anos, brasileira, manauara, com orgulho, imigrante. Eu morei de 2011 a 2015 na Bolívia, me formei médica, tenho experiência clínica em emergência. Eu mudei a minha vida mais uma vez quando eu vim para cá em outubro de 2018, quando eu vim parar do outro lado do oceano, aqui na Irlanda. Eu sempre fui uma pessoa da mente muito inquieta, meio disruptiva, e eu acabei iniciando os estudos em programação em junho de 2019, e acabei fazendo também, após alguns meses estudando em casa, eu iniciei uma pós-graduação em ciência da computação em setembro de 2019, e hoje também eu sou uma cientista da computação. E eu acabei de perceber que eu esqueci de descrever como que eu tô hoje, como que eu sou. Eu sou uma mulher de cabelo cacheado, branca, dos olhos verdes, estou com um vestidinho de oncinha. E vamos continuar, porque eu tinha esquecido de fazer isso antes. Como a gente sempre, às vezes, passa por isso, né? Essa pergunta. Mas eu não tenho formação em tecnologia, o que eu posso fazer? Aí muitas pessoas acabam se desencorajando por medo, acabam por não ter uma formação prévia em tecnologia, acabam desistindo de seguirem as suas próprias vontades, ou por já estarem confortáveis em seus empregos, mas seguem infelizes e não tomam aquela atitude de
vencer o medo, né? Acabam sendo tomadas pelo medo e pela insegurança, porque a transição de carreira é algo que é sair completamente da nossa zona de conforto, apesar de ser tudo que a gente acaba que precisa sair da nossa zona de conforto se torna algo inquietador. Então, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu tive isso e eu precisei realmente sair da minha zona de conforto para poder encarar tudo que veio aí durante esse tempo, esse 1 ano atrás, e hoje eu estou aqui para dizer que valeu a pena e foi engrandecedor. Qual o meu foco? Eu acredito que a gente precisamos, né, pessoas que estão passando pelo processo de transição de carreira, precisam se perguntar isso algumas vezes. Se você ou eu, né, eu me perguntava se eu era uma pessoa que estava insatisfeita com a minha profissão e queria me desvincular completamente e trabalhar com tecnologia em qualquer outro segmento ou indústria, seja programando num banco, seja numa indústria de rota para carro, seja para táxi ou essas companhias de comida, esses diversos ramos que tem da tecnologia. Ou se eu era uma pessoa que eu já amava o que eu fazia, que eu havia escolhido, mas que eu não estava 100% completa, que eu sentia que faltava algo, que eu sentia que eu precisava de algum complemento. E então veio a minha certeza. Era isso que eu queria. Eu precisava fazer o que eu sempre queria ter feito, mas eu nunca tinha sido encorajada por ser mulher. Medicina e tecnologia são duas áreas que são predominantemente do gênero masculino. E principalmente tecnologia, ainda mais do que a medicina, do que as áreas da saúde, né? E eu nunca fui encorajada, eu sempre gostei, sempre foram as minhas matérias favoritas da escola, que eu me saía bem, mas por algum motivo a sociedade na época não foi encorajada, quando a gente sai da escola, a gente precisa decidir logo o que a gente quer e a gente fica meio confuso e naquela época, né, ainda não tinha informática médica, eu ainda não sabia disso, então parti para medicina, fui estudar medicina. E aí, quando eu pensei nessa situação de qual era o meu foco, se eu era uma pessoa insatisfeita ou se eu era uma pessoa que eu queria unir as duas áreas. E foi aí que eu cheguei na conclusão, né? Eu sempre gostei de tecnologia, na época da faculdade de medicina eu gostava muito de imaginologia, de informática médica, da parte mais cirúrgica. Eu sempre pensava em fazer algo envolvendo robótica. E quando eu vim para cá, para a Irlanda, as coisas mudaram um pouco. O processo de reconhecimento aqui para validação de diploma médico, ele é possível, ele não é tão complicado, porém a progressão de carreira aqui para médico imigrante tem um pouco de dificuldade, as leis são bem diferentes para quem é nativo. Então, desde quando eu estava no Brasil, eu já estava pensando nessa possibilidade de fazer transição de carreira, e foi aí que eu decidi, né, de fato, realmente, quando eu cheguei aqui, pensando nas infinitas possibilidades que poderiam vir decorrente dessa mudança, e aí eu acabei sendo aceita numa faculdade aqui e comecei a fazer uma pós-graduação em ciência da computação. Como que eu cheguei até aqui? 1 ano atrás, né? Eu coloquei um gráfico aqui para vocês verem como que foi um pouco da minha timeline, da minha vida. Tá bem resumida, mas vamos ver o que interessa. A vida toda foi tecnologia, né, para meninas, e eu pensando que eu sei que eu posso ser mais. E dia 15 de outubro eu cheguei aqui na Irlanda, e em 2019 eu dediquei o ano inteiro para 2018 2019 para me estabilizar financeiramente, porque eu sabia que o processo eu acho que eu estava até adivinhando que alguma coisa ia acontecer no mundo, porque eu me preveni financeiramente para isso, né? E comecei a trabalhar para juntar uma grana e começar uma pós-graduação na área. Existem pessoas que fazem o processo de transição de carreira, conseguem estágio, seus primeiros empregos, sem precisar fazer nenhum curso de pós-graduação ou outra faculdade,
Porém, como eu sentia muita insegurança do meu background, da minha formação, porque muitas pessoas perguntavam para mim, mas medicina, o que tem a ver com tecnologia e tal? E eu tinha que sempre falar a mesma história. E aí, eu decidi, eu falei, não, eu preciso de um título, eu preciso de fato me especializar para que as pessoas me deem credibilidade. Então, eu acabei optando, foi uma opção pessoal, e eu acabei tomando essa decisão de fazer uma pós-graduação. Em setembro de 2019, eu iniciei uma pós-graduação em ciência da computação, e aí eu tive contato com Java, JavaScript, Ruby, diversas outras tecnologias, e no meio do caminho, na faculdade, não me apresentaram Python. E foi conhecendo a Letícia Portela e a Débora, que eu agradeço muito a essas mulheres maravilhosas que apareceram na minha vida. Não vou chorar, gente, por favor. Quando eu falo delas, eu me emociono muito, porque foi ela, né? A Letícia também foi assim uma peça-chave importantíssima e me ajudou muito na minha transição de carreira, porque me apresentou Python e eu vi que não era um bicho de sete cabeças como eu achava, porque a minha primeira experiência com programação foi com Java, e eu confesso que não foi algo assim que eu amei muito, e que eu tava, por não ter tido nenhum contato anteriormente com programação, eu senti um pouco de dificuldade, e quando eu conheci Python, parece que minha cabeça explodiu, então houve uma explosão dentro, não sei o que houve, foi amor à primeira vista, e estamos aqui até hoje, e é a minha linguagem favorita e o amor da minha vida, assim, vamos dizer. E em agosto de 2020, eu entreguei meu projeto de conclusão do meu curso, que foi uma skill para Alexa, usando Python e usando o AWS Lambda, que é a função Lambda da Amazon, né? E a skill para Alexa é por conta do dispositivo de voz, da inteligência artificial deles. E aí, o meu projeto era destinado para pacientes com hipertensão arterial, ou que estavam em diagnóstico, ou que estavam já diagnosticados com hipertensão arterial. Os elementos chaves para mim nessa transição de carreira que eu preciso, são coisas fundamentais que eu preciso falar, que é sobre o que a gente precisa praticar durante o processo de transição de carreira, na minha humilde opinião. Nós precisamos pedir ajuda, não sentir vergonha de contactar pessoas que tenham muito mais experiência que nós. Afinal de contas, a gente sempre está... O júnior, né, aquela pessoa que está iniciando, ela sempre tem muita insegurança, principalmente quando ela está exposta a um universo completamente diferente do que ela já estava habituada. Então, não podemos cair na cilada de se enganar e acreditar que nós sozinhos vamos longe, porque a gente consegue chegar sozinho, óbvio, mas as pessoas vão muito mais longe quando acompanhadas. Então, é algo que eu sempre falo com quem eu converso sobre o assunto, é questão de não pedir vergonha. Não sabe, quer aprender algo, pergunta de quem saiba, pergunta se algum amigo seu experiente saiba, está disposto a te ajudar ou a te ensinar. Já teve pessoas que falaram comigo que é difícil encontrar um mentor, algo assim, mas eu sei que alguém no mundo, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, e eu sei que alguém vai estar disponível para lhe ajudar. Não tenha vergonha, peça, e é questão das opiniões. As opiniões, elas podem ajudar, mas também podem atrapalhar muito, porque, no meu caso, muitas pessoas me chamavam de louca, porque eu não entendia, tendo visto o prestígio e o potencial financeiro da minha antiga profissão, e, sabe, eu até gostaria de deixar aqui como um incentivo para as pessoas que se sentem inseguras, para que elas busquem o que as fazem felizes. Porque não adianta você ficar numa situação que você está estável, num emprego que te deixa infeliz, numa área que te deixa infeliz.
que você se sinta incompleto. E você não vai lidar com opiniões diversas, tanto a favor quanto contra, e você precisa muito decidir mudar de carreira, se você acha necessário, e perseguir essa felicidade. Porque, por mais que você encontre no caminho pessoas que duvidem do contrário, só você sabe das suas necessidades. E a questão do treino não é fácil, cansa às vezes muito. Você não pode esperar que as coisas cheguem até você, mas é preciso correr atrás e praticar todos os dias. E é algo que eu falo para quem está ainda no processo que, juntamente comigo, iniciando, começando. Eu sempre falo com as minhas amigas, a gente compartilha. E eu sempre estou falando, a gente precisa treinar, a gente precisa treinar, a gente precisa treinar todos os dias, e de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo um castelo de conhecimento. E o respeito, né? O respeito, respeite a si mesmo, respeite os seus limites, a sua história, não meça a sua progressão de aprendizado com outras pessoas. Existem pessoas que têm a capacidade incrível de aprender programação, ou aprender estatística, ou aprender biologia de uma forma rápida, mas que em outras situações da vida, em outras áreas, não conseguem, e você também, vice-versa. Então, não adianta a gente querer medir a nossa vida com a régua do vizinho, porque cada pessoa é diferente, cada cérebro é diferente, cada sistema nervoso funciona de uma forma diferente, as conexões sinápticas são diferentes nas pessoas, e é difícil. Eu sei porque eu falo isso porque eu me comparei. Eu vinha de uma turma da faculdade, do curso que eu fiz de pós-graduação, éramos 10 alunos. Eu era a única que não tinha background na área, e todos os meus amigos se saíram super bem e eram safos, né, nos estudos. E eu acabei me sentindo um pouco atrás diversas vezes, mas foi algo que depois eu aprendi. Não, depois que eu comecei a ter noção, internalizar e ter autoconhecimento, eu acabei, não, eu não posso fazer isso, não tem como, não preciso medir a minha régua, sabe, com o vizinho, com os meus amigos, cada um tem o seu tempo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês seria isso também. Quais foram os maiores desafios? Eu sei que nós toda vez que vamos iniciar essa área, com todas as pessoas com quem eu conversei, que passaram por essa transição de carreira, eu sempre perguntava isso, quais foram os seus maiores desafios? E sempre perguntaram para mim. E o que eu gostaria de deixar aqui é que a comunidade, ela mudou muito a minha vida. A Python Brasil mudou muito a minha vida. A PyLadies mudou muito a minha vida. Eu esqueci até de colocar o símbolo da comunidade daqui da Irlanda, das meninas na TI. Também mudou completamente a minha vida. Quando eu estava tentando me reerguer aí nas dúvidas, e foi nas pessoas da comunidade, em mulheres, trocando experiência, pessoas que passaram pelo mesmo que eu me apeguei, né? Comecei a trocar experiências, porque eu sentia que meu marido, ele é da área de TI, ele é programador, ele me apoiava muito, mas não era a pessoa que tinha passado pelo mesmo. Então, eu precisava conversar com alguém e trocar experiência com quem tinha passado pelo mesmo. E foi aí que eu acabei me envolvendo demais na comunidade, me envolvendo demais com as meninas, trocando muita experiência com mulheres, buscando mulheres no LinkedIn que eu via que tinha passado por transição de carreira. É aquilo que eu falei para vocês, não tenham vergonha. Eu acabei perdendo a vergonha, e até nas conexões mesmo, virtualmente, eu pegava as escolas que eram especializadas em formar pessoas que eram de outro background para a área de TI, e eu descobria quem eram os alunos daquela faculdade, daquele curso, e eu conectava com eles no LinkedIn e conversava, trocava experiência, e eu acabava aprendendo diversas coisas e
fazendo uma conexão absurda, até chegaram você já formou? Você quer que eu te indique lá no meu trabalho? Então, participar da comunidade foi algo que quebrou diversas barreiras que aconteceram comigo, que eu senti, e eu gostaria de falar, deixar essa dica tanto para qualquer gênero, qualquer pessoa. Busque a comunidade que você se sinta acolhido, e troque conexões, troque experiências, porque isso vai ajudar com que os desafios se estreitem cada vez mais. E as suas dores sejam cada vez mais amenizadas, porque você vai conseguir trocar sua experiência com outras pessoas. E aqui nesse próximo slide eu coloquei 2 artigos bem legais para quem quiser escanear o QR Code e for da área da saúde, forem pessoas da área da saúde e tenham interesse em transicionar, ainda gostam da área da saúde, mas que têm interesse de transicionar para outras áreas de inovação, gestão, ou até mesmo de programação, desenvolvimento de software, que leia esses artigos e verifiquem como que o nosso universo ele é tão restrito e como que nós precisamos trazer mulheres, captar pessoas para a nossa comunidade, pessoas que não se sentem encorajadas a fazer a transição de carreira, a iniciar a sua carreira sem precisar passar por transição, mas já iniciar por simplesmente ter medo ou não ser encorajada. E eu gostaria de que quem pudesse ler, seria bem legal para colher os dados e perceber como que existe uma discrepância muito grande de quem transiciona de carreira, das mulheres que entram para a área da tecnologia. Por onde eu devo começar? Existem diversas formas de você começar os seus estudos. E aqui eu vou tentar dar um pouco de dicas. Não, a minha verdade não é absoluta, porém foi o que funcionou para mim, foi o que eu aprendi com algumas pessoas ao meu redor, foi colhendo diquinhas de umas pessoas, de outras, e juntei para o que funcionou para mim e talvez possa ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo. Os conceitos que eu indico seria começar pelos conceitos básicos. Se você não é da área da tecnologia e você se sente completamente perdido, comece pelos conceitos básicos sobre a ciência da computação, que vai ajudar muito. Todas as plataformas de ensino online, como Udemy, Coursera, edX, e tem cursos de ciência da computação. Algumas pessoas que possuam alguma conta de e-mail de faculdade, que tem a oportunidade de se inscrever no Coursera para cursos gratuitos, então seria uma forma de você estar se inserindo no meio, nesse assunto, adquirindo conhecimento, começando pelo básico. Eu acredito que no segundo passo seria ter noções básicas de matemática e estatística, principalmente para quem quer trabalhar com dados, machine learning, inteligência artificial, porque é primordial. Desenvolver o raciocínio lógico, que para mim, é a chave. Você vai começar todos os seus passos que você faz, desde quando você acorda até o final do seu dia. Se você puder começar a criar sequências lógicas na sua cabeça, vai ajudar muito a quebrar a barreira quando a gente vai olhar para um código e vai tentar identificar o que tem ali nele, vai tentar ler o que está acontecendo ali naquele sistema. Então, desenvolver o raciocínio lógico é algo primordial. Eu indico fortemente começar por Python, porque para mim é uma linguagem super dinâmica, uma linguagem super versátil, é uma linguagem que agora todo mundo, não sei o que está acontecendo, todo mundo agora só fala de Python, de Python, de Python. Então, antes desse boom todo, né, acontecer, eu já imaginava e já indicava essa linguagem e fazer network para trocar experiências, porque é o mais primordial. Porque, querendo ou não, na comunidade você acaba aprendendo algo novo, um conceito novo, uma experiência nova. Então, é primordial você também fazer essas conexões.
E aqui alguns livros que me ajudaram, e eu que acredito que ajudaram diversas pessoas, porque quando eu comecei, eu ficava pesquisando muito sobre a expansão de carreira e sobre pessoas que não tinham background na área, o que elas faziam, o que elas estudavam, como que elas se preparavam para as entrevistas de emprego, logo após que concluíram os cursos e a sua formação. E foram os 4 livros que eu indico para lerem, que me ajudaram muito, muito, muito nesse um ano, que é o Pensa em Python, o Clean Code, para você adquirir boas práticas de programação, o Coding Interview, Cracking Coding Interview, que vai te ajudar muito na hora de se aplicar para as vagas de emprego, e o Python levando a sério, que é também muito, muito, muito bom e vai te ajudar a quebrar diversos conceitos e paradigmas que você possa ter aí envolvendo o mundo da desenvolvimento. Aqui eu vou falar um pouquinho do meu projeto da Skill, da Alexa. O que me levou a desenvolver um projeto para a Alexa? Foi destinado, como eu falei anteriormente, foi destinado a pacientes em processo de investigação ou diagnosticada com hipertensão arterial. Eu usei essas 4 tecnologias, que foi Python, AWS Lambda e o AWS S3 e o CI/CD. E queria mostrar no próximo slide a minha reação. Eu espero que saia o som. Mas a minha reação da primeira vez quando deu certo o meu projeto. Eu dei um pequeno grito depois de felicidade, porque eu acho que só quem passa por um processo de estar aprendendo algo novo e quando as coisas começam a dar certo, desde o seu primeiro Hello World até aqui, é assim que a gente se sente. E todas as lágrimas, todos os choros, todas as incertezas que você teve durante todo o processo, você acaba se sentindo imensamente satisfeito quando você consegue fazer isso. E é algo até que me emociona de novo. Aqui era um vídeo que eu tinha deixado para completo, mas vou passar porque é muito longo. E eu gostaria de falar que imagem vale mais que 1000 palavras. Aqui eu estou demonstrando resumidamente o que foi que aconteceu nesse período. São 4 pessoas, aqui nessa imagem eu tenho 4 amigos que estudaram comigo durante esse ano e foram meus companheiros brasileiros da minha turma, que me ajudaram muito, me ensinaram muito e me ensinam até hoje. Eu participando da Startup Week aqui de Dublin como voluntário, e foi exatamente isso que eu também falo, recomendo para as pessoas, continuo batendo na mesma tecla de que participe da comunidade, se envolva na comunidade, participe dos eventos, se inscreva para ser voluntariado, que todas essas experiências vai só te enriquecer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aqui é a primeira vez que eu fui no Facebook, imagina a minha felicidade quando eu cheguei lá, né? E aqui a última foto, sou eu estudando até de madrugada, com o meu marido me ajudando do lado. E então, eu sei que muita gente, talvez eu me sinta às vezes um pouco privilegiada por ter alguém para me auxiliar, por ter muitos, muitos amigos da área, porque eu estou rodeada de pessoas da área de tecnologia, mas eu sei que essa não é a realidade de muita gente, mas eu até me disponho e eu sei que das pessoas que eu conheço, eu sei que elas também se dispõem para ajudar outras pessoas da comunidade, e eu gostaria de deixar claro isso para que
continue. Não sinta medo, conversa com as pessoas, entre em contato, troca experiência, que o processo vai continuar fluindo, mesmo que devagar. Se você precisa trabalhar, parar o seu emprego, ou se você precisa continuar trabalhando, mas quer mudar de área, mesmo que seja devagar, aos poucos, eu sei que você vai conseguir. Aqui a tecnologia humaniza. Eu tenho essa frase para mim, desde quando eu decidi entrar de cabeça nesse mundo novo. Eu percebi que a união de duas áreas trazem um aceleramento enorme para a vida das pessoas, seja na agricultura, seja agricultura, tecnologia, direito, tecnologia, contabilidade, tecnologia, e não é diferente nas ciências das saúdes. Eu sei que tem muita gente da área da saúde que gostaria de trabalhar com dados, que gostaria de trabalhar com inteligência artificial, não sabe como, não sabe por onde começar, se sente inseguro. E eu, ao meu ver, e eu sei que a maioria de muitas pessoas também que já estão na área também pensa da mesma forma, eu vejo que essa união, ela é de forma completamente positiva, essa resistência de unir a tecnologia é completamente defasado esse conceito já, porque a gente só tende a ter benefícios, é algo que só vai atrasar a instituição para o progresso se a gente continuar pensando que tecnologia não humaniza, tecnologia vai destruir as profissões, e não é exatamente assim. Até porque, para existir tecnologia, precisa do humano para construir ela. E a ideia de tecnologias como sistema de inteligência artificial voltado para a área médica, em sua maioria, são propostos para auxiliar médicos e profissionais da saúde em suas atividades diárias de maneira moderna e segura e que ajudam tanto o paciente, no centro, que é o centro do cuidado, quanto o profissional que vai ter mais qualidade de vida. Principalmente o profissional também, porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma realidade tão confortável assim Existe uma boa remuneração, mas de qualidade de trabalho, condições de trabalho, infelizmente a gente passa por uma crise que nem em todo lugar é assim, nem em todo lugar tem uma boa condição, e a tecnologia está aí para trazer mais condições para os nossos colegas, está aí para trazer principalmente melhora no atendimento do paciente, nosso cliente, né? Que o paciente, ele é o cliente. E a gente precisa acreditar que a tecnologia, ela humaniza, sim, quando usada de forma segura e consciente, e isso independente da área. Aqui uma última frase. O seu único limite é a sua mente. E eu gostaria de agradecer. Aqui está as minhas redes sociais, meu site, o meu e-mail, para quem quiser mandar um e-mail, trocar experiência, e o meu LinkedIn. Em todos os dias, gosto muito de conversar sobre isso, sobre transição de carreira, e eu me disponho para todas as pessoas que queiram conversar, que queiram trocar, conversar por vídeo, de qualquer forma, e-mail, carta, sinal de fumaça, eu estou disponível para trocar figurinhas sobre esse assunto que é tanto me engrandece quanto eu posso engrandecer a vida das pessoas compartilhando conhecimento. E eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Muito obrigada. Eu não sei se meu tempo já acabou. Oi, Laiane. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Aqui, sua palestra foi excelente, então, assim, o Discord está bombando de perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas, mas como a gente já tem aí uns 10 minutos, eu acho que a ideia é... Vou fazer com uma pergunta que talvez atenda a algumas pessoas, né? Você mora no exterior, né? Começou não só a transição de carreira, mas também a área de dados é uma coisa que está muito em alta. Sim. E aí a curiosidade principal, né, do pessoal seria o seguinte: como foi para você escolher ir para a Irlanda, né? Se você falava inglês, e como é trabalhar na área de dados, né? E essa questão na área de saúde, porque o que acontece atualmente muitas pessoas querem, que é da área de dados, quer analisar da pandemia, por exemplo, Covid-19 ficou muito em alta, todo mundo quer fazer análise dos dados e tal. E a gente, assim, imagina que o conhecimento do nicho, por exemplo, o conhecimento da área de saúde, ele é muito importante para que não tenha vieses, não tenha erros. Então, o que é que você poderia dizer, né, para essas pessoas que estão buscando transição de carreira, morar no exterior e trabalhar com dados? É uma pergunta difícil, mas eu acho que talvez aí dê nos 5 minutinhos para comentar sobre isso. Vamos lá.
Bem, primeiramente eu vim parar aqui na Irlanda porque o meu marido, meu parceiro, recebeu uma proposta de emprego e a gente veio para cá. E ele é desenvolvedor, como eu já falei antes, então desde quando a gente estava no Brasil, eu já sou uma pessoa que não queria ficar parada e eu pensei, o que, que vai ter para mim, o que, que a Irlanda tem para me oferecer. E eu comecei a pesquisar sobre o processo de revalidação e tudo mais e vi que eu ia ter um embate nisso, então eu pensei, é agora que eu vou partir para a tecnologia, porque eu já ia fazer radiologia no Brasil, por ser a área mais próxima de tecnologia, né, da medicina. Então, aqui eu comecei a estudar e me interessei muito pela área de inteligência artificial, pela área de dados, porque são as áreas mais que estão conectadas ali com a medicina, com as áreas da saúde. E eu sei que depois do boom da pandemia, né, veio aí diversos tecnologia, medicina. Parece que descobriram a medicina, parece que descobriram uma nova profissão, né, uma nova carreira. E aí as pessoas estão em dúvidas de como começar, como fazer. Então, existem diversas plataformas que estão aí disponíveis, existem diversos vídeos no YouTube gratuitos de ensino. E eu sei que não é um bicho de sete cabeças. Eu acho até que não é eu desmerecendo e nem tirando diminuindo a dificuldade, mas como eu tive contato com os dois lados, tanto de dados quanto de engenharia de software, eu vi que manipular dados, para quem é uma pessoa leiga que está começando, a estrutura é um pouco mais, digamos assim, leve do que a de engenharia de software. Mas tem as suas complicações e tem toda a questão da parte de você não ter se levar para o lado enviesado, né? Até porque você está tratando com dados de saúde, tratando com vidas de pessoas. É a mesma forma como se um engenheiro estivesse manipulando uma casa de uma forma incorreta, né? A estrutura de uma casa vai desmoronar. É a mesma coisa com a área da saúde. Se você constrói um modelo, se você não treina esse modelo com dados eficientes, com o banco de dados que tenha muitas informações, esse modelo pode estar te levando a diversas conclusões erradas e equivocadas. Então, é preciso treinar e ver onde é que você vai colher essas fontes. Eu geralmente busco muito pelo Kaggle, que me ajuda bastante, né? E é o que eu mais recomendo para as pessoas treinarem. E, no mais, não tentar fazer nenhum modelo em casa, né, sozinho, e tentar usar isso para outras coisas. Vamos lá, a gente precisa estudar muito, porque não é assim já fazer um modelo e achar que aquilo vai salvar a vida, porque, infelizmente, não é assim a gente queria que fosse, mas precisa ter muito cuidado. E a questão do inglês, quando eu vim para cá, eu achava que eu sabia falar inglês no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que era diferente de você falar 24 horas por dia, mas aí eu fui estudar, estudei muito, 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 e hoje já, depois de 2 anos, com 1 ano, que eu fui trabalhar assim que eu cheguei. Então, eu trabalhei com irlandeses, eu só falava inglês, então eu precisei aprender muito na prática e estudar em casa. Mas, para quem quer trabalhar com programação, eu conheço programadores que vieram trabalhar aqui na Irlanda, que são muito, muito bons na parte técnica. Tem o inglês bom, tem uns do inglês intermediário, tem uns até que eu já vi casos de gente que não falam quase inglês e estão aqui trabalhando, conseguiram um visto de trabalho porque tecnicamente são muito bons. Então, é muito relativo essa experiência. Você precisa muito experienciar a sua história, a sua vivência, porque é muito individual, né, de cada um. Que bacana, eu acho que vai ser um alívio para o pessoal que está ouvindo isso, né? Porque a barreira da língua, às vezes, ela se torna maior do que a realidade, né? A pessoa poderia ir tentar e acha que não iria conseguir de forma alguma. Então, acho que o pessoal tem uma esperança maior aí e as suas dicas também vão ajudar muito. A gente tem tempo ainda para mais uma pergunta e uma coisa também é o seguinte, é difícil transitar de carreira e saber que está no caminho certo, né? Ainda mais quando é uma área muito abstrata. A tecnologia ela tem muita abstração, então a lógica, o raciocínio, às vezes a pessoa tem dificuldade e às vezes não sabe, né, se o problema sou eu ou se realmente é difícil. Eu sou professora de programação e de computação e vejo os alunos com essas dificuldades. Então, assim, como foi para você, né, saber que estavam no caminho certo
e, assim, no caminho certo da transição, eu quero realmente isso, vou ficar aqui com as dificuldades ou não. E como foi essa questão da aprendizagem mesmo, da lógica, como é que você faz até hoje para suprir essas barreiras, né? Porque quem é da tecnologia sente dificuldade. Imagina uma pessoa que está construindo tudo ali ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Eu caí, eu acho. Gente, voltei agora. Pode. Desculpa, acho que os 30 segundos eu te contou, porque caiu a minha internet, eu acho. Sim. Pronto, a pergunta era sobre como foi para você saber que estava no caminho certo da transição de carreira e a questão da lógica de programação, lógica do pensamento computacional, como foi para você desenvolver isso? Tem muitas pessoas que têm dificuldade e às vezes não sabem se é difícil porque é difícil ou se o problema é a pessoa. Né? Como é que foi para você perceber isso? Foi até engraçado, porque na faculdade eu já, além da dificuldade de um estudo completamente novo, eu ainda era em inglês. Então, todas as vezes que eu conversava com os meus professores, que meus professores estavam me ensinando algo, eu sempre perguntava, eu imaginava algo da medicina que pudesse ser parecido, porque estava tão abstrato os conceitos para mim, que eu fazia analogias na minha área, nas minhas experiências, e eu começava a construir raciocínios dessa forma, de blocos em blocos, sabe? E comecei a fazer isso, fazer essas atividades de todos os meus processos do dia, eu colocava em lógica de programação, e formava em blocos. E eu comecei a perceber, por incrível que pareça, foi quando eu comecei a ter contato com Python, porque parece que foi como eu falei anteriormente, explodiu na minha cabeça e eu falei, meu Deus, isso faz sentido, é lógica, os processos são lógicos, é isso ou não é isso, aí sabe, não existe meio termo. Então foi aí que eu comecei a perceber que era o que eu gostava. Eu não gosto de, eu sou uma pessoa muito prática. Então para mim ou é ou não é. Então foi aí que eu comecei a perceber, é isso que eu quero para mim. Porque realmente existem dois caminhos, ou é o sim ou é o não, não existe um meio termo. Existem as gambiarras que a gente faz aí de para ir segurando as coisas, mas foi bem por aí que eu comecei a sentir que realmente era isso que eu queria e ver as coisas se transformando, né? Quando aconteceu a da minha skill para Alexa, e até hoje ela fala aqui comigo, ela dá o lembrete para eu ficar gravando, né, o registro. E eu fico pensando, caramba, isso vai mudar a vida das pessoas, sabe? O usuário vai usar, vai conversar com o dispositivo, ele vai conseguir registrar a pressão dele arterial, ela vai devolver um diagnóstico para ele, um pré-diagnóstico, dependendo da situação, se estiver muito alta, ela pergunta se ele está bem, se quer que ela ligue para o médico dele. Então, foi aí que eu comecei, eu vendo os resultados, de pouquinho em pouquinho, que eu comecei a entender que realmente eu estava no caminho certo. Mas não foi de imediato. Foi um processo muito, muito lento. Não é de imediato. Para alguns são de imediato, mas para quem, como a pergunta vem direcionada justamente às pessoas que se sentem mais dificuldade, é realmente um processo lento. Para a gente que sente um pouco mais de dificuldade, não pega logo de primeira, mas que logo quando você começa a ver sentido nas coisas, você vê que é aquilo que você quer, que é aquilo que você sempre quis para você. Mas também existem as pessoas que tentam e que, infelizmente, não é aquilo que elas querem e tá tudo bem. Tá tudo bem. É só continuar seguindo no processo de autoconhecimento para saber o que gostam. Então é isso, não tem nenhum problema, né? Cada pessoa vai sabendo aí o que curte, o que não gosta. Sim. E essa barreira inicial na computação é para todo mundo, até quem é da área, no começo, quebra muita cabeça. Né? Sim, vai ter um pouco mais íngreme, depois vai ser mais de boa, mas assim, no começo realmente é mais gelado. E foi muito bom, Luiana, te receber, né? Ouvir você, sua palestra foi excelente, né? Esse trocar. Obrigada, agradeço muito. Então, a Python Brasil agradecer também aí, né, por tudo. E a gente vai ter agora uma próxima palestra. E o bate-papo com a Luiana vai continuar no nosso Discord. Então, assim, eu sendo vocês iriam para lá, porque tem muita pergunta massa que ela vai responder. Então, vocês vão ter aí mais um momento, né, com essa incrível médica e programadora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Bom trabalho para vocês. Boas palestras para todo mundo. Se divirtam e fiquem seguros em casa, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.